Você quer ensinar o seu filho a ler, quer ensinar o seu aluno a ler, mas parece que trava, né? Ah, ele já sabe as letras, ele já sabe o alfabeto inteiro, ele já decorou aquilo totalmente e ele já canta a musiquinha lá do YouTube de cor, mas ele não consegue ler. Eu não sei o que eu faço, eu não sei como faço. Talvez você esteja começando da forma errada, no lugar errado. Você está na etapa errada, se equivocou, avançou demais. Eu sou Jéssica Franco, eu sou professora e psicopedagoga, eu sou especialista em desenvolvimento infantil e nesse canal eu trago muitas dicas de atividades para desenvolver habilidades. Nós falamos de alfabetização, falamos de dificuldades, falamos do desenvolvimento infantil no geral. Se você não é inscrito, se inscreva. Esse canal é rico. Indica ele para uma amiga, para uma professora, para uma mãe. Vai lá dar uma olhadinha nos vídeos de shorts, nas ideias criativas que nós temos lá. Com certeza você vai querer se inscrever. Eu não vou nem pedir depois que você for lá e der uma olhada nos shorts, tá? Esse vídeo é para falar sobre leitura. Como que eu posso ensinar uma criança que já sabe as letrinhas, já ensinou as letrinhas? Tá bom, ela já sabe as letrinhas e agora o que que eu faço? Primeiro você precisa compreender que antes de tudo isso, antes de chegar na letrinha, antes de chegar nessa etapa de leitura, de aprendizagem, de alfabetização, a criança precisa ter fortalecida várias outras habilidades, desde lá do início da infância, tá bom? Então você estimulou linguagem, ela conversa, ela fala de histórias, ela imagina, ela percebe o mundo. Tá, você estimulou a atenção, jogou bastante jogo da memória, brincou com ela de lembrar uma sequência de números, brincou com ela sobre muitas coisas para estimular a memória. Você estimulou atenção. Tudo isso é muito necessário na leitura. É por isso que algumas crianças travam. Por exemplo, uma criança que não tem uma boa memória, uma boa atenção, ela lê um pedacinho de uma palavra, quando ela vai ler o outro pedacinho, ela já esqueceu o primeiro. Por quê? Estímulo da atenção, estímulo da memória. Como que a gente faz para essa criança ler, se ela não foi estimulada? É por isso que muita criança aparece no consultório com dificuldade. Ela não teve estímulos, então ela não está preparada para a próxima fase. Ai, mas lá na sala dela mas todo mundo o quê, minha filha? Cada criança é diferente. Cada criança tem o seu tempo dentro de um limite. Se esse limite não é respeitado, ela tem uma dificuldade. E normalmente essas dificuldades vêm por conta de falta de estímulo, tá bom? Mas voltando para a leitura, estimulou linguagem, memória, atenção, estimulou tudo que ela precisava lá na primeira infância, lá no comecinho, lá atrás, quando você achava que agora não faz sentido, ela só brinca, ela nem fala. Tudo faz sentido, tá? O cérebro começa a aprender desde lá da barriga. A criança já tá aprendendo, ela já nasce com algumas coisinhas e você vai fortalecendo, vai estimulando. Então, o desenvolvimento dessa criança vai depender muito de quanto estímulo ela tem, que estímulos ela tem, tá? Então tá. Ela foi estimulada, chegou agora na fase da leitura. Eu ensinei as letrinhas, ela já sabe o alfabeto, já aprendeu com as musiquinhas, manipulando materiais de letra móvel, as letrinhas, ela já decorou, já sabe tudo. Ai, que lindo! Agora a gente vai fortalecer muito consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Ela perceber o som que as letras têm, que as palavras têm, que as sílabas têm. Eu percebo que essas letrinhas, que essas silabinhas, que essas palavras têm sons e eu consigo manipular esses sons. Tá, como que eu faço isso? Com brincadeiras, tá? Então você vai brincar de rima, você vai brincar de sons, você vai brincar de pedacinhos, que são as sílabas. A gente fala pedacinho para a criança compreender que, olha, uma palavra, se eu cortar ela, né, ela vai ficar em pedacinhos. Esses pedacinhos se chamam sílabas. Ah, então tá. Então a letrinha ela tá ali sozinha, né? Aí eu vou juntar uma outra letrinha, vai virar uma sílaba, um pedacinho. E esse pedacinho faz parte de uma palavrinha. Então vamos lá. Vamos perceber os sons que elas fazem? Por exemplo, casa. Olha o som. Casa. Olha, esse som é bem parecido com asa, não parece? Nossa, parece, só que casa é uma coisa, asa é outra coisa. Mas elas combinam, por quê? Porque rimam. Isso é rimar, meu filho, isso é rimar, meus alunos. Eles rimam. Tá, então eu aprendi que mala rima com bala. Olha, então sol, ela parece muito com farol. Nossa, meia e teia.
vamos brincar. Vai, eu vou dizer uma palavra e você tem que dizer uma que rima. Sol, sol rima com qual outra palavra? Com qual outra palavra ela parece assim no som? Ah, com tal. Então, para fazer isso tudo, você vai falar, brincando, falando, você vai fazer jogos. Então, tem jogos de bingo das rimas. Você fala uma palavrinha e a criança tem que encontrar a rima aqui. Então, tem várias cartelas. Esse é de um kit que eu uso, kit de alfabetização. Eu vou deixar o link pra você, se fizer sentido de você adquirir. Nesse kit, ele é completo, ele tem tudo. Então, ele tem dominó de rimas. Ao contrário do jogo tradicional de dominó, esse dominó aqui, a gente não liga uma imagem a uma igual. A gente liga a rima, tá? Então, eu vou ligar a rima, eu vou ligar ao som inicial, depende do jogo. Tem um jogo que é rima e tem um jogo que é aliteração, é perceber o som inicial que combina. Então, maçã, ela começa igual a macaco. Olha, os dois começam com a mesma letrinha, com o mesmo pedacinho. Então, a criança vai fazendo essa associação. Pedacinhos que começam pelo som igual, letrinhas, se as duas letrinhas têm o mesmo som, então tá, eu posso falar o começo, eu posso falar o som, contanto que a criança esteja associando. Quando ela associa, já fica mais fácil dela compreender. Então, são vários os jogos, tá? Encontre as rimas, atividades. Esse também tem lá no kit de alfabetização. Panela, qual desses três aqui rimam com panela? Tem o som parecido. Janela, tá? Esse aqui tá plastificado. É melhor porque você pode reutilizar várias vezes. Eu plastifico tudo que eu adquiro, tudo que eu uso, eu plastifico, porque dá pra usar muito tempo. Então, encontra a rima. Quando a criança perceber que tem pedacinhos, sílabas, que elas rimam, que às vezes elas começam parecidas, às vezes elas terminam parecidas, vai levar um tempinho pra você fazer isso, tá? Então, o tempo vai variar. Quando você vê que a criança tá pronta, você passa para a próxima etapa. Então, primeiro a letrinha, pedacinhos, então eu percebo sons, eu consigo rimar, eu já consigo perceber que um pedacinho às vezes é parecido com outro. Próxima etapa, já consigo manipular pedacinhos? Vamos lá. Agora que ela já sabe os pedacinhos, eu ajudo ela a manipular. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, que pedacinho é esse? Gá, gá, lembra do som? Gá, tá? E esse som aqui? To. Então, se eu juntar esse, como que fica? Gato. É aqui que trava quando a criança ela não tem fortalecida a memória e a atenção, tá bom? Muita criança que tá travada na leitura, trava aqui. Trava exatamente aqui. Ela consegue perceber o som, às vezes ela consegue rima, às vezes ela chega até aqui. Aí ela trava. Porque ela não tem a memória e a atenção fortalecida. Então, que pedacinho é esse aqui? Gá. E esse? To. Agora fala tudo. Aí ela esqueceu esse pedaço, tá? Quando ela tá bem fortalecida, você diz pra ela, também faz uma brincadeirinha que eu faço no meu consultório. Qual pedacinho é esse? Gá. E esse? To. Agora tudo junto. Às vezes eu nem falo, só aponto. Eu faço assim, ó. Gá. To. Gato. Pronto, aí ela percebe que fala um pedacinho, fala outro pedacinho, fala tudo agora. Então, sem falar, sem interferir, deixa ela falar. E aí ela vai pegando. Aí você brinca assim, precisa ser muito rápido, senão seu cérebro, ele esquece. Então ela vai também automatizando pro cérebro, né, essa forma de fazer a leitura. Então vai juntando pedacinhos, esse também tá plastificado, tá? Faz parte do kit que eu te falei. Então junta um pedacinho, pega outro pedacinho, junta agora tudo. Legal, agora uma palavra maior. Olha, muito bem, agora a gente vai ler frases pequenas, curtas. Então, você pega uma frase que tem aquelas palavras simples, tipo, a bola rola. Vai conseguir ler essa frase, porque são pedacinhos simples. Vai ter a fase que você vai ter que explicar que tem sílabas simples, que tem sílabas complexas, mas neste momento é automatização, ela perceber como a leitura acontece, é o cérebro dela criar essas conexões de, entender, é assim que eu funciono, tá, então funciona assim, ok, automatizei, tô ficando mais fluente, aí eu vou aprendendo as outras regras, tá? Quando a criança consegue ler pequenas frases, aí eu começo a dar pra ela essas fichinhas de leitura, tá? Essa também tem esse kit que eu falei. Começa a dar pedacinhos. Como que eu faço pra ela ter uma fluência leitora? Eu pego frases,
deixo. Quando ela tá boa, ela tá bacana, já automatizou, a gente pega essas fichinhas. O que a gente faz? Uma fichinha, você lê um pedacinho, depois falar pra ela ler, e aí você vai fazendo isso todos os dias. Se você colocar essa criança pra fazer essas leiturinhas divertidas, com imagens bacanas, com leituras divertidas, assim, que ela vai brincar, ao invés dela, vou sentar e eu vou ter que estudar. Não, eu vou sentar e eu vou brincar. Eu vou aprender brincando. Se você fizer isso da leitura 5 minutos por dia, naquela etapa da alfabetização, né, o início das sílabas, das rimas e os pedacinhos, vai demorar um pouquinho mais, porque ela vai ficar ali mais tempo. Quando chegar nessa fase de ler, como é mais cansativa, então eu indico para você ficar ali, leia um textinho todos os dias. Pega uma fichinha todo dia e lê, tá bom? 5 minutos por dia vai automatizando, vai ganhando fluência, a criança vai sentindo mais segurança. Ela, na realidade, as crianças, elas aprendem muito mais naturalmente quando ela percebe que faz sentido. Por exemplo, você mostra pra ela que, olha, se você fizer desse jeito, vai dar certo. Aí ela faz, ela vê que dá certo. Olha, realmente, ela só acredita vendo, é tipo assim, ela só acredita vivenciando. Se você falar que, olha, você vai aprender se fizer isso, isso e aquilo, ela só ouve. Mas quando ela começa a ver que, nossa, falou isso e aconteceu mesmo. Olha, se eu pegar esse pedaço e esse aqui e ler rapidinho, tipo, lê esse pedacinho, tá, esse, agora rápido, pro seu cérebro não esquecer. Quando ela percebe que ela já tá conseguindo fazer isso mais rápido, ela fala, nossa, realmente, é desse jeito que funciona. E aí isso vai fortalecendo também o ânimo dela para fazer aquilo, né? É a motivação. Ela vai querendo cada vez mais fazer porque ela percebe que faz sentido. Porque a aprendizagem acontece em blocos, pequenos blocos, tá? Não pode ser cansativo, tá? Dicas para você. A aprendizagem acontece em blocos. Ensina um pouquinho, dá uma pausa, não pode ser longo. Eu vou ficar 2 horas estudando. Com uma criança na alfabetização, não pode ser a mesma coisa por 2 horas, tá? Então você faz uma coisa, dá uma pausa, vai beber uma água, vai fazer outra coisa. Tá, volta aqui. Quando for uma coisa mais cansativa, como leiturinha de fichas pra quem tá aprendendo, é cansativo sim. Imagina ela ficar ali na casa pra ler esse pedacinho aqui, uma ficha já é o suficiente, todos os dias, tá? Até ela fortalecer, até ela ganhar fluência. Quando ela ganha fluência, ela percebe que tudo faz sentido, ela percebe que, já automatizei, já sei fazer, acabou. Aí vai melhorando cada vez mais. Então, a prática, o estímulo, todos os dias um pouquinho. É melhor ela pegar uma fichinha por 5 minutos todos os dias do que ela ficar só uma vez por semana, por 1 hora sentada numa cadeira tentando ler, tá? Faz muito melhor para ela, para o cérebro dela, quando ela repete aquilo todos os dias. Tudo que a gente repete se fortalece no cérebro. Quando a gente vai fazendo de formas diferentes, vai criando conexões fortes para aquele mesmo assunto. Então, um dia eu vou cantar uma musiquinha, outro dia eu vou ver um videozinho aprendendo alguma coisa, outro dia eu vou fazer uma atividade, outro dia eu vou fazer só uma brincadeira lúdica. Então, tudo isso vai fortalecendo aquele aprendizado. Então, quanto mais divertido, melhor, mais forte, mais prazeroso fica, mais significativo, tá? A aprendizagem ela acontece com conhecimento, emoção e sentido. Onde que tem mais emoção e sentido do que no brincar, no lúdico, nas atividades prazerosas, tá? Tudo que é cansativo cria uma recusa, né? O cérebro começa a perceber que você se sente mal fazendo aquilo e ele começa a querer evitar. Então, por isso que algumas crianças, na hora de estudar, elas ficam malucas, né? Às vezes piram, tem criança que faz um escândalo, não quer, chora, sente, e quanto mais ela faz aquilo, mais fortalece na cabeça dela, no cérebro dela, que aquilo é uma coisa ruim, que aquilo não é uma coisa boa, que aquilo não traz uma sensação gostosa, então eu tenho que evitar. E aí ela vai evitar mais ainda. Quanto mais prazerosa for, mais o cérebro quer fazer, mais ele estimula. Então até antes de você chamar ela pra fazer, ela vai se lembrar que tem, a gente não vai ler hoje, a gente não vai fazer aquela brincadeira, porque o cérebro dela vai lembrar ela de fazer aquilo, porque é prazeroso. Ele quer que ela sinta aquilo, ele quer que ela tenha aquela sensação de prazer, aquela sensação boa, tá bom? Por hoje é só. Nos próximos vídeos nós vamos fortalecer, tá? Fica aqui
nesse canal, indica ele para outras amigas, para professoras, tá bom? Se inscreva, não perde nada e comenta aqui para mim qual é a maior dificuldade que você encontrou na alfabetização até hoje, no que você ficou travada, ou a sua criança ou seu aluno, qual é a parte que você fala, nossa, aqui é onde trava tudo. Um beijo e até a próxima.